Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Histórias Clínicas. Em destaque no programa de hoje vão estar as perturbações do sono. Para isso, convidei alguns colegas meus e vamos conhecer no terreno a perspectiva da doutora Teresa Paiva sobre este assunto. Tenho comigo em estúdio, como habitualmente, a doutora Síria Pereira, médica psiquiatra. Olá Síria, muito bem-vinda. E conto também com uma estreia, o colega o Dr. Pedro Sintra, médico psiquiatra também, meu primeiro orientador de formação, também é importante aqui referir. Viva. Muito obrigado por teres aceito o convite. Lanço se calhar aqui a pergunta primeiro à Síria e como é que podemos definir sono, que é uma condição tão importante na nossa vida em geral? O sono é uma condição fisiológica da atividade cerebral que ocorre por períodos. O que acontece é que há uma diminuição, uma alteração do nosso nível de consciência, em que estamos menos sensíveis aos estímulos externos, mas ainda assim reversível, não é? Ao contrário, por exemplo, do coma, que também é uma alteração da consciência e que não há esta reversibilidade a estímulos externos. Tem funções muito importantes de restauração da energia, de renovação neuronal, conciliação de memórias, é essencial. Acho que, se calhar, se alguém nos perguntasse se eu só pudesse ter duas coisas para ser saudável, acho que era dormir e beber água. Portanto, é mesmo fundamental. Existem aqui outras funções associadas ao sono também, não só a parte da conservação da energia, mas outras funções associadas também, não é, Pedro? Sim, tem uma função reparadora, tem em termos energéticos, de reparação da energia, de repouso. E nas crianças tem um papel também muito importante porque é durante o sono que é segregada a hormona do crescimento. Portanto, sem um sono de qualidade não há crescimento possível nas crianças. Portanto, aquela expressão popular que é deitar cedo e cedo que dá saúde e faz crescer, tem alguma razão de ser do ponto de vista científico. E mesmo a nível da aprendizagem, a questão das memórias só. Sim, a questão da memória e do conhecimento está intrinsecamente ligada a um sono de qualidade. É espantoso que, apesar de toda a pesquisa e toda a investigação, há muito mais que não sabemos sobre o sono do que o que devíamos saber. Mesmo assim, é indiscutível que o sono é muito importante, porque se ele existe em todas as espécies com atividade cerebral superior, digamos assim, por alguma função muito importante ele tem que ter. Portanto, há muito por descobrir, mas há muitas coisas que já sabemos e a importância do sono é inquestionável. Muito bem. E o sono também não é todo igual, não é? Existem várias fases ao longo do ciclo de sono. Sim, o sono não é homogéneo. Há dois tipos diferentes. De sono, o chamado sono não REM e o chamado sono REM. Isto é um acrónimo em inglês que significa movimentos oculares rápidos. E o nosso sono normal, digamos assim, inicia sempre pelo sono não REM, que por sua vez se subdivide em 4 fases. 1, 2, 3 e 4. Esta parte é simples de explicar, não é? E no sono não REM, o que acontece é que o sono vai ficando progressivamente mais profundo, portanto a atividade cerebral vai ficando progressivamente, digamos assim, menos intensa e consoante, se a pessoa for despertada em cada uma destas fases, o despertar tem características muito diferentes. Se a pessoa for despertada na fase 1 ou na fase 2, digamos que o regresso à vigília é um regresso relativamente simples e saudável. Mas se for, por exemplo, na fase 3, o despertar pode ser um despertar estranho, a pessoa acordar profundamente desorientada. Porque já se encontra naquela fase de maior profundidade do sono. Sono mais profundo, portanto mais longe da vigília. A fase do sono REM é a fase em que, dos tais movimentos oculares rápidos, mas em que há uma paralisia muscular generalizada, uma atonia. E é a fase em que ocorrem os sonhos. Se assim não fosse, agiríamos os nossos sonhos. Portanto, aquelas perturbações do sono mais infrequentes, como o sonambulismo, que fazem muito parte até do imaginário popular. Eu sou sonâmbulo, isso é uma raridade em termos médicos, mas se não houvesse essa atonia muscular generalizada, aconteceria que tenderíamos a agir de acordo com os sonhos, não é? E estas fases ocorrem em intervalos cíclicos. A doutora Síria já disse que o sono é um estado fisiológico que se tende a repetir em intervalos cíclicos, não é? E também durante o sono as fases não REM e REM acontecem em intervalos cíclicos. Portanto, nós normalmente começamos o sono pelo sono não REM, não é? E o sono REM começa a intervalos de cerca de 90 a 130 minutos e à medida que a noite avança,
tende a encurtar esse período. Portanto, as pessoas às vezes dizem, sobretudo as pessoas que têm perturbações de sono mais para o fim da noite, agora que eu até estava a sonhar é que acordei porque estavam justamente nessa fase de sono Quando atinge essa fase mais REM. profunda. Assim. Sim, nessa fase de sono REM. E só se conseguem recordar que estavam a sonhar quando despertam no sonho. Portanto, quando as pessoas dizem eu dormi a noite toda, mas nem sequer sonhei. Isso normalmente é sinónimo de um sonho de uma certa qualidade e em que despertam não nessa fase do sonho. Certo. E também existem aqui variações ao longo da vida em termos da quantidade de sono e destes ciclos de vida, não é? É normal que, e sabemos isso, não é? Que os bebés, por exemplo, têm muito mais necessidade de dormir e que esta quantidade de sono vai também alterando ao longo da vida, sendo que numa fase mais avançada da vida os ciclos de sono são diferentes e a necessidade de horas total de sono também é menor. Portanto, é normal, isto é uma queixa muito frequente, não é? Que as pessoas, numa certa idade, procuram-nos porque não conseguem dormir, mas é normal que, de facto, tenham uma necessidade inferior de dormir. Isto também é importante perceber. O corpo assim funciona, não existe, de facto, tanto esta... Em média, o adulto dorme cerca de 8, 6 horas, não é? Com tendência a decrescer. A diminuir ao longo da vida. E a fragmentar também mais os períodos de sono. Em termos aqui, existem aqui fatores que alteram, o que é o chamado ritmo de vigília-sono, não é? Existem fatores circadianos e sincronizadores aqui, não é? Que funcionam como definidores destas alterações, Pedro. Sim. Sono, apetite, atividade sexual têm um padrão de facto circadiano, ou seja, tendem a repetir-se ao longo de um dia. É daí que vem o nome. Circadiano ou circadiano significa isso mesmo. E são regulados por fatores externos e por fatores internos. Há um termo médico que é Zeitgeber, que é dos poucos termos alemães que passaram para o léxico médico internacional, que é difícil de traduzir, mas talvez se possa dizer relógio ou cronómetro biológico. E há vários, mas entre os mais importantes encontram-se a luz e a temperatura interna do corpo. E são condicionantes importantes. Claro que no dia em que esta emissão for para o ar não se vai saber como é que está o tempo, mas nós podemos dizer que está um tempo assim cinzento, triste, e a temperatura e a luz é uma luz mais reduzida. Exato. E isso por sua vez desencadeia faz com que seja segregado no nosso organismo uma hormona que é a melatonina, e essa hormona é um dos fatores que estão implicados na indução do sono, é um dos principais fatores. O outro é a temperatura interna do corpo, que normalmente vai aumentando até por volta das 5h30, 6 da tarde, e depois diminui até à madrugada seguinte, que é quando normalmente temos necessidade de nos aconchegar na cama. E esses dois fatores são dos fatores mais importantes, existem outros, naturalmente. Nomeadamente, por exemplo, existirem horários fixos, não é? Seria outros fatores aqui que se envolvem. Sim, os horários é essencial, e por isso é que muitas vezes na higiene do sono isso é uma coisa que falamos, não é? Ter um horário tipo, para dormir e um horário para despertar, para as refeições, exercício físico, uma série de coisas que ajudam realmente numa melhoria do sono. A ajudar nessa parte. Outra coisa que também acontece é que a nossa própria metabolização do glicogênio faz com que aumente no nosso metabolismo a adenosina, que também vai ajudar com que ao longo do dia vamos ficando cada vez com mais sono. Portanto, o nosso corpo também vai se preparando para o sono. Sim. Não é? E é importante respeitar também estes ritmos do nosso organismo. Depois, quando chegam, muitas vezes, de facto, esta é a queixa primordial, são alterações do sono, e quando chegam à consulta é necessário aqui uma série de procedimentos, Síria, não é? Para nós fazermos, de facto, um diagnóstico. Portanto, uma entrevista clínica, não é? Em que tentamos perceber, de facto, quais são as queixas do doente, que tipo de dificuldade é que existe em iniciar o sono, em manter o sono, é simplesmente um sono, até dorme, mas o sono não é reparador. Muitas vezes também só a observação do próprio doente já nos dá muitas dicas, em termos, por exemplo, de gordura a nível da zona do pescoço, desvios do septo, que podem estar relacionados aqui com problemas até mais relacionados com a parte respiratória. Portanto, falar com os familiares, porque os doentes também, quando estão a dormir, não sabem como se comportam, se há roncopatia. Portanto, é necessário fazer uma entrevista clínica. Ressonar, não é? Exatamente. E um exame objetivo para tentarmos perceber não só as queixas, mas também os sinais e sintomas que o doente possa ter. E depois existem também alguns, não tanto da área da psiquiatria, muitas vezes referenciamos para colegas, mas existem, de facto, exames complementares de diagnóstico que podemos pedir no caso das alterações do sono. Sim, a polissonografia normalmente já pensamos mais aqui numa apneia do sono, e que depois, como disseste muito bem, caminharíamos para a otorrino. Uma consulta mais ligada à parte dos problemas respiratórios, em que fazem
fazem uma avaliação do sono muitas vezes durante o período da noite. Há outro tipo de exames que também podem ser feitos. Existem escalas que também podem ser aplicadas de questionário de autoavaliação, que a pessoa consegue, de facto, dar essas noções. A apneia do sono é um exemplo daquilo que eu estava a falar há pouco. Normalmente não é o doente que se queixa que não consegue dormir, simplesmente é um sono não reparador. O que existe depois é uma fadiga no dia seguinte, um cansaço, uma irritabilidade, alterações do humor, e normalmente é o cônjuge que relata que realmente que o doente para de respirar à meia da noite. Portanto, aqui é essencial não só avaliarmos a fisionomia do doente e falar com a família para tentar perceber quais são estas alterações. E as queixas não são não consigo dormir, são mais no dia a seguir estou cansado, ando mais irritado, o meu rendimento é inferior. As implicações. De concentração. Exatamente. Acho que, de facto, depois tem implicações a nível laboral, laboral, académico, nas pessoas que sofrem destas patologias. Capacidade de conduzir, capacidade de operar máquinas. Que é uma questão muito importante também, que estas patologias, quando não tratadas, aumentam os riscos de acidentes e sinistralidade rodoviária, e daí, de facto, uma necessidade de intervenção e um tratamento das mesmas, que às vezes as pessoas deixam alongar estes problemas e não os tratam, não é? Muito bem, Síria e Pedro, entretanto vamos fazer uma pausa e vamos conhecer a avaliação e a intervenção da doutora Teresa Paiva no seu consultório. Não se pode viver sem dormir e não se deve viver sem dormir. As pessoas precisam de dormir para terem saúde, para se sentirem bem, para não terem determinadas doenças, para pensarem bem, para terem sucesso na carreira, para não engordarem e para serem felizes. Para evitar certas patologias, certas doenças, não é? As doenças que aumentam o risco muito quando se dorme pouco ou quando se dorme demais, é a diabetes, a hipertensão arterial, os riscos cardiovasculares e cerebrovasculares, o cancro, o Alzheimer, a diabetes tipo 2, os acidentes, a depressão, a insónia. Em termos de tratamento, o que é que se pode fazer, que conselhos é que se podem dar às pessoas para dormirem bem, para dormirem melhor? Eu acho engraçado quer dizer, há 90 e tal doenças do sono, portanto, cada uma tem o seu tratamento e é impossível generalizar. Uma coisa essencial é fazer um diagnóstico correto e avaliar cada um nas suas circunstâncias, na sua vida, nas suas patologias médicas, nas suas patologias psiquiátricas e ambientais, porque algumas pessoas têm patologias ambientais, como, por exemplo, serem stress no trabalho ou viverem em ambientes muito poluídos ou outras coisas assim. Portanto, essas coisas têm que ser todas avaliadas. E depois dessa avaliação deve-se fazer um diagnóstico e depois desse diagnóstico há regras para estabelecer a terapêutica. Portanto, é impossível que eu lhe diga quais são as... São muitas. Vamos dar um exemplo, então, da apneia do sono, por exemplo, em adultos. A apneia do sono em adultos depende também, há regras, sabe? Primeiro tem que ser feito um diagnóstico de acordo com as regras internacionais. Depois, depende se a pessoa é gorda ou não é gorda, se a pessoa tem sonolência ou não tem sonolência, se a pessoa tem fatores de risco cardíacos ou cerebrovasculares, ou outros graves, e qual é o índice da apneia que tem, se é um índice baixo, se é um índice médio, se é um índice alto. E, portanto, é da junção desses fatores todos e da própria configuração do rosto da pessoa, do peso, etc., que se vai propor um tratamento. O tratamento, quer dizer, mais eficaz, que é nas pessoas com índice de apneia moderada grave, com sonolência diurna, obesas, com muitos riscos cardiovasculares ou cerebrovasculares ou diabetes ou outras doenças, é efetivamente o CPAP, que é uma ventiloterapia com uma máquina com a qual se dorme. Mas depois há as franjas, a pessoa se adaptar-se àquilo ou não, há outros
tratamentos, como os tratamentos de avanço mandibular, que são feitos pelos dentistas, ou alguns tratamentos feitos pelos otorrinos. Portanto, há determinados graus de tratamento que se devem fazer. Uma das coisas sempre muito importante para todos é emagrecer, perder uns quilos e não beber bebidas alcoólicas nem tomar sedativos à noite. Para a generalidade dos portugueses, deixe-nos um último conselho em termos de descanso. Deixo. Então, primeiro, tomem conta do sono como a coisa mais importante da vossa vida. Depois, durmam aquilo que precisam. Não durmam demais, nem durmam de menos. Apanhem sol de manhã. Não levem as preocupações para a cama. Façam exercício físico e comam moderadamente. Andem ao ar livre. E tentem ser felizes. Já dizia o Solnado, por favor, sejam felizes. Portanto, esses são os conselhos para toda a gente. Estamos então de volta e começaria agora a falar um bocadinho, falamos aqui de algumas generalidades associadas ao sono. Agora passamos de facto para a parte das alterações e das doenças, onde é que elas surgem. A doença mais comum que poderemos abordar, Síria, será a insónia, não é? Sim, claro. É uma queixa muito frequente na consulta externa, na urgência, mesmo no recurso aos cuidados primários de saúde. Imagino que qualquer um de nós já deve ter, pelo menos uma vez, ter tido uma insónia. De facto, é um problema muito frequente e que as pessoas ficam muito afetadas, não só pela consequência no dia seguinte, como a própria frustração inerente ao não conseguir dormir, não é? Nós dividimos a insónia entre primária e secundária, e dentro da secundária, em que fase do sono é que realmente esta insónia surge? Numa fase inicial, numa fase intermédia ou numa fase final. A inicial até está muitas vezes, na maioria das vezes, associada à ansiedade e a final à depressão. Mas o que acontece aqui é a pessoa que chega e o que é uma insónia? É esta dificuldade em iniciar ou manter o sono, um sono não reparador, como eu falei há pouco, com estas consequências que também já falámos, a fadiga, alterações de concentração. Outra divisão que podemos também fazer são as insónias, não são todas iguais, algumas são primárias, outras secundárias, não é, Pedro? Sim, e depois a questão da prevalência tem bastante se lhe diga, porque, pelo menos em psiquiatria, as estimativas apontam 6 a 33%. Há estudos que dizem 15%. 15% é uma em cada seis pessoas. Não quer dizer que seja necessariamente a queixa principal, mas se procurarmos bem, está lá presente. Muitas vezes em associação. Já aqui foi referida, as questões de ansiedade, as questões de depressão, em comorbilidade, está quase sempre presente. E é de tal forma importante que alguns autores falam de uma espécie de sinal psiquiátrico vital. Assim como temos para outras especialidades a pressão arterial, a temperatura e por aí fora, para a psiquiatria é um indicador quase do estado psicológico da pessoa. Porque às vezes pergunto até aos internos que se só pudesses fazer uma pergunta, qual é que faria? Era aí a questão que eu te ia colocar, de facto. E a resposta é como é que anda a dormir. Exato. Porque se a pessoa dorme bem, normalmente não tem uma doença muito grave. Sim, porque é transversal a muitas doenças psiquiátricas, é de facto a alteração do sono. E às vezes é o primeiro sinal também. É o primeiro sinal, muitas vezes, e também em termos de recuperação de saúde psicológica é um bom indicador. Quando a pessoa começa a melhorar, diz: estou melhorzinho ou estou melhorzinha, agora já durmo bem. Até já me esqueço de tomar, quando fazem medicação para dormir, naturalmente vão começando a largar a medicação. Quando a patologia de base melhora, a insónia também melhora. Também melhora, não é? E falavas da questão da prevalência, também ela é comum em alguns grupos que são mais de risco, diria, a questão das insónias. Em alguns grupos de risco, como assim? Estava a pensar aqui em questão de género, se há fatores que se associam em termos de idade. Sim, com o aumento da idade também há que terem atenção à questão da comorbilidade médica. Por exemplo, pessoas mais idosas têm tendência a ter mais adiposidade, têm tendência a ter mais problemas de roncopatia, têm tendência a ter mais problemas cardiovasculares. Portanto, aí as insónias surgem secundariamente, ou seja, a dor, por exemplo, porque isso também é um problema que também é transversal, mas é um problema que é transversal à atuação médica, que é: tem insónia, vamos medicar a insónia. Uma pergunta que parece um pouco estúpida, mas ninguém faz, é: porque é que está a dormir mal?
Ou seja, as pessoas tendem a agir proativamente sem pensar na causa, não é? E, de facto, com a idade, as causas são bem diversas daquelas que esperamos encontrar num adulto jovem. Pode ser mais ansiedade, pode ser mais depressão, do que às vezes nos idosos em que esses fatores, porventura, não estarão tão presentes, pelo menos assim à cabeça, como o fator principal. E se for uma criança, muitas vezes tem a ver simplesmente com rotinas mal adaptativas, ou pais que são eles próprios ansiosos, ou que não estão bem adaptados às funções parentais. Se calhar não promovem esse horário regular. Não promovem um horário regular, não promovem rotinas eficazes de sono. Portanto, de facto, tem que se ver o que é preciso modificar para readquirir padrões de sono saudáveis. Há determinados grupos etários que têm vulnerabilidades específicas em relação ao sono. Isso é uma grande verdade. E também certas funções profissionais e classes profissionais têm maior risco, não é? Trabalhadores por turno, as mulheres também têm a prevalência um bocadinho superior no sexo feminino. Portanto, sim, há de facto aqui alguns fatores. Sim. Depois também pode ser agravado se estivermos num período de stress agudo. Existe mesmo um modelo que caracteriza isto, o chamado modelo dos 3 Ps, em que há, de facto, os predisponentes, os precipitantes e os perpetuadores, não é? E, portanto, aí tu falavas dos fatores de stress que... Sim, que são os que vão desencadear. Tu já tens de base, se calhar, alguma predisposição, mas depois, normalmente, são os fatores de stress agudo que vão fazer com que esta insónia, em casos agudos, não é? Porque a insónia também pode ser crónica, considera-se depois de um mês destas queixas. Uma coisa que é importante é realmente isto que tu falaste, que é a insónia existe quando o sono não ocorre, dadas as condições ideais. Portanto, muitas vezes o que acontece é que as condições não são ideais, porque há até coisas simples como excesso de cafeína, a própria nicotina. Portanto, às vezes as pessoas não dormem, mas não se percebe aqui porque é que não dormem. Às vezes é uma coisa muito fácil de más rotinas, o ambiente do próprio quarto que não é o adequado. Expectativas desajustadas. Por exemplo, os idosos acham que têm de dormir tantas horas como dormiam. Exatamente. Isso também é muito importante, abordar estas medidas de higiene do sono e tentar perceber se tudo está certo antes de assumirmos que é uma insónia de causa psiquiátrica ou médica, não é? Porque normalmente a insónia intermédia tem mais a ver com estas causas que tu falaste muito bem, causas orgânicas. Associadas à parte mais médica, como falávamos. Porque às vezes não dorme porque é um idoso e tem hernias discais, então não dorme porque acorda à meia-noite com dores nas costas. A dor também é uma das causas, a dor crónica é uma das causas maiores de insónia secundária, não é? Para além da parte da comorbilidade psiquiátrica, mas essa também tem um impacto muito grande. Hipertrofia da próstata. Exato, também todas elas muitas vezes para ir à casa de banho. Aumenta o tempo que a pessoa tem de ir à casa de banho. E temos também linhas de investigação que têm descoberto alterações a nível orgânico importantes, não é? Nomeadamente a nível do eixo hipotálamo-hipófise e da suprarrenal. Aumento do cortisol. Exatamente, o aumento do cortisol que tem sido notado e que tem sido também algumas das linhas de investigação têm sido nesse sentido. Depois, entretanto, temos outras alterações, nomeadamente a nível das fases do sono. Podemos ter, para além das insónias, podemos ter outras patologias. Atraso ao avanço de fase, o que acontece é que a pessoa tem sono fora das horas normais, digamos assim, que é suposto ir para a cama, não é? Ou tem sono mais tarde e, portanto, se calhar entre a 1 e as 6 da manhã seria a altura em que que o corpo pediria para dormir, ou se houver um avanço em que entre as 5 da tarde já começam. E depois isso é disruptivo porque não está de acordo com as nossas exigências diárias, não é? E, aliás, seria se calhar ideal que os nossos trabalhos nos permitissem viver perante o nosso ciclo circadiano, mas isso não é possível, temos que cumprir as exigências do dia a dia. Então estas pessoas realmente têm este problema, que são mais ativas em alturas que não têm a ver, se calhar, com as suas exigências familiares, laborais, sociais, porque os seus ciclos estão desajustados. Depois há os short sleepers e os long sleepers. Agora estão muito em voga, porque o nosso Presidente tem uns ritmos de sono mais diminuídos, tem umas necessidades de sono menos digamos... Necessita menos sono. Menos horas de sono do que a população em geral, e de facto isso há uma percentagem da população que tem essas necessidades diminuídas, e há outra percentagem mais ou menos equivalente, são 6 ou 8%, salvo erro, agora de memória, não tenho o número exato, que são pessoas que precisam dormir menos horas ou mais horas. E que não tem de ser necessariamente o facto de terem uma doença, não é? Não, é uma variante do normal. Essas pessoas, ao contrário do que se possa pensar, as que dormem demais, obviamente não estão satisfeitas, mas as que dormem menos também têm problemas.
porque a não ser que toda a família ou todos os amigos sejam também eles short sleepers, vêm-se perante a dificuldade de não terem muito tempo livre e terem que o preencher. Embora todos nós, acho eu, às vezes gostávamos de ser um bocadinho short sleepers para poder aproveitar melhor o dia. Tornávamos mais eficientes. Temos também falamos do atraso e do avanço de fase, e temos outra questão que é muito associada a profissionais mais da aviação, ou pessoas que viajam muito, que é o jet lag, que toda a gente conhece, não é? E que é isso mesmo, é nós estarmos, devido a uma viagem, estarmos num fuso horário diferente daquilo que o nosso corpo está habituado, não é? Então há este desfazamento. Que curiosamente é menos impactante quando voamos para oeste e é mais difícil quando voamos para este. Sim. E aqui a importância dos sincronizadores que há bocado falávamos, que têm também um papel preponderante também na regulação da pessoa, não é? Que é o sono e a luz a terem muito envolvimento. O jet lag não é só sono. Sim. É mais, são alterações também a nível de ritmo do tubo digestivo e normalmente tem outros sintomas associados, cefaleias, mal-estar, fadiga, etc. Mas há jet lag e jet lag, não é? Claro. A pessoa pode ter... Há muitas pessoas que se sentem confusas com a mudança da hora, e é 1 hora, não é? Exato. Quando são 5, 6, 8 horas, é normal que tenham repercussões mais... Mas, de facto, quem já voou em direção ao continente americano sabe que a adaptação é mais simples do que, por exemplo, o regresso. Ou quem voa para o Oriente tem mais dificuldade. Exatamente. Muito bem. Síria e Pedro, entretanto, vamos fazer uma curta pausa e vamos para intervalo.